Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios do Viva Voz hoje uma mulher de fé, uma mulher cristã, uma mulher com propósito e com missão. Ela é bacharel em teologia, terapeuta cristã, psicanalista, escritora e empresária no ramo do turismo. Uma mulherão assim que vocês vão ficar encantados. Ela conduz as suas mentoradas com uma abordagem bem acolhedora e ela traz um lema que é: você não é suas feridas. Tenho a honra de receber aqui nos nossos estudos Cleide Santana. Seja bem-vinda, minha Obrigada. querida. O Muito prazer é todo bom. meu Que de estar bom. aqui com você. E eu sei que vai ser uma Rico. tarde assim de muito aprendizado de ambos os É lados. isso aí. E eu fico ainda mais impactada porque nós não tínhamos esse horário. E esse horário é ao entardecer, é às 18 horas. E ele fala muito comigo. Por quê? Porque foi na virada do dia, da tarde, que Deus visitava Adão e Eva, para que eles pudessem contar como foi o dia deles, para que eles pudessem compartilhar com o próprio Deus a caminhada. E para quem faz caminhada, eu imagino o próprio Deus vestindo é, uma bermuda, porque ele não quer ser superior aos filhos, porque ele sabe quem são os filhos e quem é ele. Então, nós vamos ter essa caminhada, uma caminhada de filha, uma caminhada sendo dirigida, sendo direcionada pelo próprio Deus. Vocês que estão nos assistindo, eu quero dizer que tem algo da parte do Senhor para que você viva um novo tempo. Que lindo, gente. Já começamos forte. Sentiram como é que vai ser nosso podcast hoje? Maravilhosa. Cleide, para não perder o costume, os meus podcasts eu sempre pergunto. A primeira pergunta para as minhas convidadas é para eu entender quem é a Cleide. Como começou sua jornada com Deus? Como que você encontrou na teologia? Me conta um pouquinho a tua história para a gente entender quem é Cleide Santana. Cleide Santana, eu sou filha de pastor. Então, e nós sempre Mãe e pai? moramos mãe e pai. Que legal. Então eu venho de uma família pastoral mas só que a minha infância foi uma infância tranquila, normal. Nós morávamos numa cidade muito pequena. Hoje essa cidade ela tem pouco mais de 8.000 pessoas. Qual cidade é essa? É Pocrane, Minas Gerais, em Minas Gerais. Eu digo que foi onde o Jesus pregou o primeiro sermão, de tão pequena e de tão antiga que ela é. Mas o meu pai, ele, ele sempre teve uma mente eh, muito mais aberta. Eu acredito que essa cidade ela é cercada de montanhas, mas as montanhas não foram capazes de pressionar a mente do meu pai. Então ele tinha uma mente muito aberta, muito avançada. E quem era a companheira dele? Eu. Eu era a companheira dele para todas as horas. E você imagina você ser mentorada por alguém que está além daquela cidade, mas só eu era mentorada por ele, criança, e eu comecei a vivenciar tudo aquilo que ele já adulto, né, já estava formatado na mente dele. E tantas novidades com a criança, com a mente de uma criança, eu cheguei à conclusão que aquela cidade não servia para mim. Ficou pequena. É. E eu dizia para minha mãe, na primeira oportunidade que eu tiver,
Vamos embora. Eu fui embora. Só que eu tinha a mente, né? Aquela mente além dos vales, além das montanhas, mas não tinha maturidade. Então eu criei um problema dos meus pais. Você tinha quantos anos? Quando eu saí daquela cidade, eu tinha 14 anos. Uau! 14 anos. E eu falei para minha mãe, olha, eu tô tendo a oportunidade de sair hoje. Me esqueça, eu não volto nunca mais. E você foi pra onde? Eu Pra vim para cá? Brasília. Que legal. Eu vim para Brasília e quando eu cheguei em Brasília, eu olhei, era época de seca. Eu falei assim, que lugar feio. Adorei. Que lugar feio. Porque todo mundo acha Brasília muito bonita, Gente, Brasília na seca né? é aquele marrom, né? Não é. Poeira. A Brasília na seca, ela te desafia. Sim. Ela te desafia. Então eu cheguei não com um cenário muito bonito, mas eu precisava, a partir daquele momento, eu precisava fazer uma nova história. Não tem como eu te contar toda a minha trajetória, mas imagine uma menina que chega em Brasília e eu sempre digo que quando você vem contra a vontade dos seus pais, meus pais liberaram, mas no coração deles eu era uma pessoa que estava contrariando todos os princípios. Então eu vim debaixo de uma rebeldia. Em 2022, Deus falou para mim: filha, você sabe o que é rebeldia? É fazer tudo aquilo que eu não te mandei fazer. É você entrar num cenário que foi feito somente para Satanás e seus anjos. É você roubar o cenário deles. E eu fui entender tudo o que aconteceu na minha história. Eu casei com uma pessoa totalmente aversa à minha religião. Sabe por quê? Porque um rebelde encontra outro rebelde. Não me diga que as pessoas iguais, elas se unem, elas se atraem. Você já viu polos iguais terem alguma conexão? Não tem. No fundo, você vai ver que existem partes daquela pessoa que você também compactua com aquilo ali. Só talvez você não exerça, porque você não tenha coragem. Mas você é igual. Não se iluda a achar que você é diferente. E eu era igual no comportamento. Ele também era um rebelde em relação aos pais. Um homem muito amoroso, muito carinhoso. Mas eu entro num casamento onde um homem que fumava maconha, cheirava cocaína, gostava de bebida e de mulheres. Esse é o contexto. E quando a dor chega, eu não achei digna de falar com os meus pais. Eu precisava reter, porque aquilo, toda a adversidade que eu estava vivendo, precisaria terminar em mim. Eu não poderia repassar aos meus pais e nem ninguém. Então, assim, eu não quero nem entrar nesse contexto. Mas o que aconteceu? Eu entendi e voltei a alinhar novamente os meus pensamentos em Deus. É uma história muito longa mesmo. Mas eu acho que agora não seria o momento da gente falar sobre Isso isso. tem a ver com o lema "Você não é as suas feridas"? Tem sim. Queria que você me explicasse essa abordagem. O porquê dessa frase? O porquê dessa frase? Pelo todo o contexto que eu vivi, eu resolvi tomar uma atitude na minha vida. Tá. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu não era pastora. Né? Então, eu cheguei a esta condição porque a minha mente e a minha obediência, a minha submissão a Deus permitiu
que eu chegasse a esse momento. O que eu resolvi? Eu resolvi entrar no aconselhamento de mulheres. Eu resolvi trabalhar o emocional dessas mulheres. Eu sabia que elas tinham feridas, e feridas ocultas e feridas expostas. Então eu falei assim, as ocultas, ninguém sabe, elas são ocultas. Então eu tenho um interesse em buscar o que está oculto, porque as que estão expostas é fácil. Porque se eu juntar as ocultas e as que estão expostas, eu posso trabalhar com essas mulheres, alinhar essas mulheres, para que ela possa fazer uma transição dos lugares escuros para elas terem uma vivência de um lugar saudável, tanto emocional quanto espiritual. Só que, um pequeno detalhe, muita espiritualidade. Então, tudo que acontecia com as mulheres, eu tratava a nível espiritual. E o tempo foi passando e eu notei que espiritualmente elas estavam perfeitas. Mas quando mexia no emocional, elas estavam como um lego, todas quebradas. Eu falei assim, mas espera aí, estou acompanhando, estou fazendo, né, tudo direitinho, mas elas não estão bem. E eu falei assim, não, está errado. E aí eu comecei a buscar. Foi quando o Senhor me falou sobre a questão dessas feridas. E ele falou assim, eu quero que você chegue para essas mulheres e mostre a importância delas não deixarem, delas não virarem esse personagem, vamos dizer assim, que são as feridas. Elas não podem ser essa o que é negativo, tá? Essa experiência negativa, elas não podem se transformar nessa experiência negativa, mas ela tem que olhar para dentro delas e saber que existe cura, que existe um lugar melhor. E quando elas olharem, elas conseguirão fazer essa transição. E eu falei assim, mas como eu vou fazer? O Senhor falou assim, dá uma olhadinha nelas. Você está formando guerreiras, mas essas guerreiras estão mascaradas. Quando se trata do emocional, elas colocam máscaras. E elas vivem algo que elas não são. E eu comecei, mas como eu vou tratar? Ele disse, você tem que olhar elas no formato pelo qual eu as fiz. Eu, como assim? E ele falou assim, você tem que olhar essas mulheres holisticamente. Holisticamente? Ele falou assim, sim, foi esse o formato que eu dei para elas. Elas têm uma alma onde estão as emoções. Ela tem um espírito e que habita no corpo. O que você está fazendo é misturando todas as coisas. Você precisa organizar o que é alma, o que é o espírito e o que é corpo. Eu tive que entrar nesse novo contexto de Deus para que eu pudesse ajudar essas mulheres. Porque há muito tempo eu descobri algo, que aquilo que você não conhece, você não muda. E aquilo que você não muda, te destrói. Então eu precisaria conhecer o que era uma alma, o que era um espírito, o que era um corpo. Eu precisava entrar em cada detalhe para que eu pudesse entender o que estava acontecendo com elas. E aí foi quando eu me deparei. Estudando, eu me deparo. Fiz psicanálise, não foi à toa. Eu fiz nessa direção de poder ajudar. Quais são essas mulheres? Mulheres solteiras, viúvas, mulheres mães, mulheres filhas, mulheres casadas, mulheres viúvas, mas com marido vivo, e mulheres mães. E eu descobri, o que eu descobri
nesse caminhar, que todas nós carregamos feridas emocionais profundas. E eu precisava entender. E o interessante é que, estudando, eu cheguei a um determinado estudo onde que eu descobri, às vezes as pessoas dizem assim, a criança quando nasce, nasce como uma folha em branco, não é isso? Isso é uma mentira que já foi contada. E as pessoas compram isso. E depois que elas nascem, o que acontece? As pessoas vão jogando situações e vão manchando essa criança. Não. As nossas feridas emocionais, elas já começam no útero. Você já se perguntou qual útero que você foi gerado? Se esse útero é de ira, se esse útero foi de abandono, se esse útero foi de uma decepção amorosa. Uma gestação não planejada, né? Talvez. Então, assim, o útero que você foi gerada, se a pessoa que está grávida, depois que o parceiro dela descobre e abandona, eu tenho um útero. Esse útero não é sadio. Esse útero, ele começa a gerar rejeição. Ou seja, a folha em branco já não está mais totalmente Não, branca. não, não. Essa criança já sente, já vem nela impressa a rejeição. Já vem impressa nela a carência de ser protegida. Não tem aquela pessoa que você olha e fala assim, nossa Maria, mas você tem uns pais que são excelentes, eles te dão tudo, você tem uma boa casa, você tem um quarto com todos os equipamentos, e você me diz que você está triste? Mas me fala, por que mesmo você está triste? Ela responde, não sei, eu só sei que eu estou triste. Então, por quê? Porque ela não sabe o útero que ela foi gerada. Esteticamente está tudo perfeito. Mas quando nós olhamos as nossas raízes, elas não são sadias. E o que acontece? Essa criança, ela nasce. E ela já nasce com toda essa bagagem. E na infância, isso vai formatando. E aí vai definir que adulto eu serei. E nós vamos falar as principais feridas que a gente pode encontrar. A rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Muitas vezes, o que aconteceu na infância daquele ser humano, ele perpetua por gerações, até fazer uma quebra de ciclo, por exemplo. Então, se eu quando criança vejo meu pai traindo a minha mãe, provavelmente eu encontre ou então ache que todo homem trai. E aí isso vai até você conseguir de fato quebrar. Então, o que a gente vive na infância, normalmente a gente perpetua na nossa vida adulta. É Sim, correto? sim, é uma Então, uma repetição. humilhação, uma injustiça, a tendência é que nós, como uma forma de exemplo, repetimos essas ações com as próximas gerações que vão vir após. Eu vi uma ilustração de um pai que foi muito humilhado. Aí ele se casa. Aí o pai está
Tá atrás para dele. trás, a E- mãe na frente, ele humilha a mãe, que é a esposa. A esposa, ela humilha o filho. E o filho batendo num ursinho de pelúcia. Gente, muito profundo. Então há sim uma repetição. E eu vou te dizer assim, ela é inconsciente. Sim, As pessoas não fazem isso por maldade. sim. Elas fazem, nós trabalhamos, nós somos, por exemplo, nós não vamos falar disso agora, o ego, e nós temos o superego. E nós temos, vamos lá, nós temos o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Se eu vou te exemplificar, o nosso consciente, ele é deste tamanho. O pré-consciente como se fosse um riscozinho, aquele risco do Equador. Só uma linhazinha. É. O meu inconsciente, ele é até essa folha. Então, são coisas que eu esqueci? Não. São coisas que você passou na sua infância, mas foram tão traumáticas que você resolveu escondê-las. E o que acontece? Elas não estão esquecidas. Você deixou elas quietinhas, como fosse várias caixinhas. Quando acontece alguma coisa na fase adulta, por exemplo, um homem que... É um gatilho, né? Exatamente isso. Vai acender vai abrir uma caixinha na minha cabeça lá do meu inconsciente. E aí ele vai tratar mal a esposa. Por exemplo, ele fala, a mulher dele vai para um supermercado. E aí ele diz, olha, na compra para mim um refrigerante zero. Dá a marca tudo direitinho. Mas ela fez as compras, aquela coisa toda, e quando ela retornou, ela lembrou que não comprou. Só que na infância desse homem, ele sempre desejou ter um refrigerante por várias vezes, e o pai disse para ele que era besteira, que não fazia bem e que ele poderia substituir por outras coisas. Então, ele toma isso na infância dele como um ato de desrespeito, uma falta de amor. A esposa não sabe. E ela chega. Sabe aquela hora que você chega em casa que você... Fala, esqueci o negócio que ele me pediu. A ele, amor, coloca o refrigerante na geladeira. Ela quer que o som abre. Ela ama o cara. Ela quer o bem dele e ela fala, eu esqueci. Ela não fez por maldade. Ela realmente esqueceu. Porque às vezes a criança ligou para ela na hora que ela estava pegando refrigerante. Mãe, você já viu um pedido de filho? Total. Mãe, sabe que ela... E ela passa para uma outra... corredor do supermercado. Exatamente. E aquilo ali foi. E ele agride ela com palavras. Porque despertou o gatilho dele lá. Exatamente. Aqui está o pré-consciente e o inconsciente. O inconsciente, ele joga pro pré-consciente. E o pré-consciente é como se fosse alguma coisa, como se fosse uma peneira. Ele deixa passar. E quando ele deixa passar, ele explode. Aí ele explode. Você não me ama, você não me respeita. Quem você pensa que é? Ah, você, meu Deus. Mas ele não compreende. Porque a falta que ele viveu era muito grande. Foi muito grande, marcou a vida dele. As coisas ruins nos marcam muito mais. Você pode não se lembrar do que aconteceu em 7 de setembro, eu me esqueci o ano, quando as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, em Nova York, elas foram bombardeadas. Você não esquece daquela cena, você sabe aonde você estava, você sabe com quem você estava e qual o assunto que você estava falando. Porque aquilo impactou não só você, mas toda uma geração.
mas você não se lembra de algum benefício que você teve naquele dia. Porque o impacto do que é ruim, ele, ele mexe muito mais com você. Ele fica registrado. E então a gente tem que ter. Para mim tá fazendo todo sentido a frase de você não é as suas feridas, porque é possível mudar. Mesmo a gente tendo vivido ou sofrido isso na nossa infância, ou enfim, qualquer fase da vida, a gente consegue mudar esse estado, né? Então, assim, corpo, alma e espírito, a gente tem controle ou não? Não é verdade? Tem controle. Você tem controle de todos. Às vezes a pessoa fala assim, ah, não tenho controle dos meus pensamentos. Das minhas emoções. Você tem controle. Porque quando você está debaixo de um entendimento, o que é, às vezes eu falo para as pessoas o seguinte, o que é o, o conhecimento, que é o entendimento, o conhecimento e a sabedoria. Você tem que buscar crescer. E eu ia deixar isso para o final, mas eu vou te dar um exemplo. Tá. Eu não esqueço de um depoimento que um grande alpinista ele deu. Ele foi convidado para estar em Londres e dar uma palestra para pessoas, né, muito nobres. E quando a cortina abre daquele anfiteatro, aparece a montanha, o grande Everest. E aparece ele. E aí, uma das pessoas que estavam na plateia disse para ele: você é grande, você se acha, né, a pessoa, mas a montanha te venceu. Porque uns 2, 3 anos atrás, ele tentou escalar o Monte Everest e ele não conseguiu. Ele ficou vamos dizer, no penúltimo estágio. Então, ele não conseguiu fazer né, chegar ao topo. E ele respondeu: é verdade. Mas sabe que entre mim e a montanha tem uma grande diferença. Depois daquele fato, eu continuo crescendo e ela continua do mesmo tamanho. Cara, você sabe o que acontece quando você está doente no seu emocional? Você tem que buscar conhecimento, você tem que trocar informações. A sua mente, ela não pode aceitar, você não pode aceitar a sua mente viver num lugar que está propício à morte. Mas você não consegue isso sozinho. Você acredita que esse alpinista, depois dele não vencer o Monte Everest, você acredita que ele foi para um quarto se isolar? Não. Ele buscou terapeutas, ele buscou psicanalista, ele buscou profissionais. Sabe por quê? Nós não sabemos de tudo. total. Então nós precisamos de ajuda. Então hoje o que eu faço é todo o conhecimento que eu adquiri, eu coloco à disposição. Eu atendo mulheres. Ah, então você atende só mulheres? Não. Mas a minha prioridade é essa classe. É uma classe que, na hora dela usar a fala, ela se cala. E o calar dela, ela começa a trazer somatizações. Sim. Eu atendi uma mulher no início da minha formação que me chocou. Ela chegou para mim, ela falou assim: o meu marido me abandonou e ele levou os meus filhos e mora com uma outra mulher numa casa muito bela, com piscina, com jardins. E eu não suporto. Eu vejo meus filhos de vez em quando. Quantos anos tem o seu filho? Ela tem 18, outro tinha 20. E ela falou assim:
olha o meu sofrimento. E aí ela tira a roupa dela. Ela estava com feridas no corpo, como se fosse lepra. Ela mostrou os braços tomados por uma lepra. E eu perguntei para ela, mas desde quando? Quanto tempo você tem de separação? Ela me disse, eu tenho 20 anos de separação. Meu Deus, Cleide. Você entende que se você não se permitir sair daquele lugar, e ela falou assim, eu moro numa kitnet, eu não consigo lavar as vasilhas que eu uso, eu não consigo lavar as minhas roupas, os meus filhos vêm, não têm prazer e volta para lá. Não tem a ver com a piscina, não tem a ver com o jardim. Tem a ver com a minha decisão. Tem a ver com aquilo que eu carrego. E hoje é um momento de você pensar, o que você carrega? Entende? O que você carrega? E quando nós falamos, uma pessoa que sofre, ela está dentro desse contexto, dessas feridas, e ela tem rejeição. Sabe? São sentimentos que ela tem de não ser aceita, de não ser desejada. Sabe aquela criança que ela nasceu e ela ouviu, às vezes, o pai falar, ou uma conversa que o pai ou a mãe estava tendo no secreto, e, e eles falaram, fulano foi um acidente. Sim. E aí, quando, de repente, em outra situação, essa criança chega, e aí ela vai falar alguma coisa, aí os pais, Fica em silêncio. E outras vezes ele fala, você só atrapalha. Nesse momento, essa criança, primeiro que ela já sentiu rejeição quando ela foi gerada. Olha, ela já nasceu, não desenvolveu, mas está aí. E com esse comportamento dos pais, com esse comportamento talvez na escola, porque uma pessoa que se sente rejeitada vai ter sempre alguém para afirmar isso para ela. E ela vai precisar de uma máscara. E qual é a máscara que ela vai usar? Uma pessoa que se sente rejeitada. A máscara do fugitivo. Sabe aquela criança que ela prefere ficar isolada? É uma máscara que ela usa. Do incapaz, né? Também, assim. Ela não quer ter vínculo. Ela se recusa a ter vínculo com alguém. E como que você identifica essa criança com essa rejeição? Através do comportamento dela, que é comum àquela pessoa que se sente rejeitada. Essa pessoa, ela evita ter conflitos. Você pode fazer o que for. Ela, deixa pra lá. E quando ela entra em um ambiente, ela se sente invisível. E quando eu me sinto invisível, sabe o que acontece? Automaticamente, eu entro e ninguém me nota. Posso ter as melhores joias, as melhores roupas, mas eu não sou notada. Tem a ver com as pessoas? Não. Tem a ver com o que eu carrego. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por onde essa mulher, vamos falar das mulheres, porque a minha audiência é muito feminina e acredito que você tem uma experiência maior também nas mulheres. Por onde essas mulheres começam o processo de cura? É pelo corpo, pela alma ou pelo espírito? Ou as três coisas juntas? Olha só, você já está indo lá no fim. Gostei, você é esperta. Eu também sou assim, quando eu tô lendo um livro, eu já vou lá no final dele para saber o que tem, depois eu volto. Porque assim, Né? eu pergunto, eu gosto de conduzir para que quem está nos assistindo
é, Ela j- vê a possibilidade ela do que já tá. entendeu o problema, Uhum. ela já conseguiu talvez perceber que ela tem um problema, mas como solucionar? Você Primeira entende? coisa, ela precisa reconhecer. Sem o reconhecimento, você não vai para o médico se você não reconhecer que você está doente. Perfeito, Você não toma remédio se você não tiver consciência que você precisa e que aquele remédio vai solucionar. perfeito. Então, a primeira É o coisa diagnóstico. é, então assim, eu preciso reconhecer quais são as minhas feridas e o que a gente faz no atendimento. Nós levamos essa pessoa a esse caminho, porque ela não consegue sozinha. Tá. Ela só sabe de uma coisa, que a vida dela está é, toda, vamos dizer assim, vamos dizer de novo, Lego. como Lego Lego. sem estar construído certinho. Exatamente. E ela já não consegue mais administrar, ela já não consegue nem guardar aquelas peças. E muitas vezes ela diz assim: eu podia mesmo deitar e não acordar nunca mais. Entende? Então, quando ela vem, nós fazemos ela levantar da cama. Primeira coisa, você vai ter que levantar. Você vai ter que querer viver. Você vai ter que querer respirar. E você vai ter que reconhecer quais são as suas feridas. E depois que você reconhece, eu preciso que você pare de julgar a si mesmo e de julgar os outros. Perfeito. E depois disso, eu preciso que você comece a amar você mesma. Você precisa cultivar o respeito por você. Você não está se respeitando. Então eu preciso levantar e eu preciso que você venha comigo nesse posicionamento. Eu tenho que voltar a amar essa pessoa que hoje está. Ela tem defeitos, ela tem limitações, mas ela tem erros, mas ela também tem acertos. Então eu preciso amar. Eu preciso voltar a me amar. E depois disso aí, eu trago com ela uma consciência. Que consciência é essa? Essa consciência que esta cura, ela não é instantânea. É Ela um é, ela processo. é processual, mas ela acontece. Então, não dá para você achar que entra na UTI e em 20 minutos Você tá. você está curada. Você vai precisar de serenidade. Você vai precisar de confiar no profissional. Você vai precisar de entender que o caminho que você passou, ele já passou, ele já foi até o final e já está voltando para te entregar aquilo que ele vivenciou e sabe que o final é um final feliz. Ele sabe que as montanhas vão existir, mas elas nunca serão maiores. Elas nunca serão como você é. Você a cada dia está crescendo. Você a cada dia está construindo um novo mundo. E você a cada dia está reconhecendo a sua humanidade. Eu preciso reconhecer que eu sou limitado. Sabe o que Deus fez? Ele criou a lua, ele criou o sol. O sol durante o dia, a lua à noite. O que ele estava dizendo? Eu coloco limites. E nós não queremos colocar limites. Limites é algo que Deus deixou, é da humanidade. Então você precisa saber o tempo que você precisa de tratamento, o tempo que você precisa descansar e o tempo que você vai voltar a caminhar. E você vai caminhar com mais velocidade. Você vai caminhar sem as algemas. Às vezes você tirou as algemas das suas mãos, tirou as algemas da sua visão, mas as algemas dos seus pés você ainda não conseguiu. Então você não é uma pessoa totalmente livre. Você não vai caminhar na velocidade pela qual você foi programada.
para caminhar nesta terra. E eu vou te dizer algo. Toda pessoa que está presa, que é refém de alguma coisa, você já viu um refém, ele próprio conseguir sair Sai do... sozinho, não sai sozinho. Somente a pessoa que está do lado de fora é que pode libertar aquele que é refém. E ele precisa, na verdade, amarrar aquele que está mantendo aquela pessoa cativa. Sabe por que que ele consegue? Porque ele está preparado, ele tem estrutura, ele tem força, ele tem estabilidade e ele sabe o tempo certo para te tirar daquele lugar. Qual é o tempo certo de tirar você do lugar? Quando você tem consciência de que você precisa de ajuda. Aí o céu se move e manda os guardiões celestiais para te livrar do cativeiro que você se encontra. É isso que a gente faz. Nós somos, eu e você, nós somos agentes transportadores para libertar pessoas que estão cativas. E essa é a minha função. Eu amo a minha profissão de turismo. Eu estou em uma empresa onde eu sou proprietária, juntamente com mais 3 sócios. Ela tem 40 anos de Brasília. Então eu amo o que eu faço, mas eu me realizo quando eu vejo exatamente um sorriso de quem já não mais conseguia sorrir. Esta é a proposta. Eu acredito que se você entender, você tem a chance de viver um novo tempo. E um novo tempo te espera. Quero te dizer que a tua história não acabou. Ela está sendo escrita e você pode melhorar o final dela confiando naquele que tem todo o poder. Aquele que criou os céus e a terra. Aquele que viu o que você ainda não viu. Aquele que sabe o que você ainda não conseguiu desvendar. Eu digo que eu ia te falar, o que é quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho sabedoria e quando eu tenho entendimento. Eu tenho entendimento quando eu vejo esse livro. Nossa, eu entendi que é um livro. Conhecimento é quando eu consigo fazer uma pesquisa, saber de que material ele foi feito. Eu sei o que está escrito nesse livro. Eu passo a ter conhecimento. Eu sei qual foi a gráfica, qual o papel que eles usaram, o que não usaram. Eu passo a conhecer. E qual é o nível da sabedoria? É como se tivesse várias situações espalhadas nesta mesa. E eu começo a separar todos esses objetos, eu começo a separar por grupos. A sabedoria, ela me dá essa condição de pegar o que está nessa mesa e separar por grupos. E depois que eu separo, a sabedoria diz para mim assim: isso aqui não presta, eu deixo. Isso aqui presta, eu trago. Então ela começa a me dar aquilo que vai acrescentar na minha vida e aquilo que não vai acrescentar. Aquilo que vai me trazer vida e aquilo que vai me trazer morte. E eu desprezo aquilo que vai me trazer morte. E eu fico com aquilo que vai me trazer vida e eu começo a praticar aquilo pelo qual eu selecionei. Isto é o nível da sabedoria. O que nós estamos falando aqui é que você precisa conhecer você mesma, saber e em que lugar que você está, quais são as suas feridas e trazer para alguém que te leve para este lugar aonde você pode fazer as melhores escolhas. Sozinha você não vai conseguir, mas Deus sempre vai colocar alguém ao teu lado para te ajudar a fazer as boas escolhas. Cleide Santana, senhoras e senhores, que aula, meus amigos, que aula. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você
eu quase nem consegui falar porque foi tanto aprendizado. Eu fiquei te ouvindo e já pensando e nossa, assim, fantástico. Gratidão por você trazer tanto conhecimento, por você conseguir com as suas palavras poderosas e que às vezes é uma palavra, né, Cleide? Verdade. Uma palavra que quem tá lá do Muda outro lado tudo. muda tudo, vira a chave, a pessoa faz assim, ó. Então, quero te agradecer imensamente a sua participação no nosso episódio. Muito, muito, muito obrigada. Eu é que agradeço pela oportunidade. Foi muito bom Que estar com bom. vocês. E eu sei que você é uma pessoa que vai chegar às nações. Você não vai ficar Amém. só nesse lugar. Amém. Você vai chegar muito, muito, muito além Amém. Eu das recebo. fronteiras. As fronteiras estão sendo abertas e você é uma pessoa que tem visão. E quem tem visão consegue perceber o momento de levantar, o momento de sentar, o momento de calar e o momento de falar. E você é essa pessoa. Obrigada, querida. Um abraço do Obrigada. coração. Como é que as pessoas te acham? Se você tem rede social? Tenho rede social. Como é que as pessoas te acham no Instagram? Vamos lá. PRA. Ah, Ponto. ponto. Vamos lá, o meu nome. KLAYD.Santana. Já achei. Achou? Achei. Aí você encontra o meu contato, tem um direct. E a gente faz. Assim, tem o maior prazer, né? De andar, fazer essa caminhada por um tempo. Nós não podemos usar pessoas como bengalas. Aprendemos, vamos passar para outras e assim nós vamos multiplicando, tá? Temos aí, vocês vão ver no Instagram, nós temos uma imersão de 6 horas. Uau! De 6 horas. Essa imersão, ela vai te ensinar a detectar os seus agressores. As suas feridas. Aquilo que te ataca. E ela vai também te ensinar qual o formato de você fazer uma oração e ser atendida por Deus. Você vai saber exatamente que tipo de oração. E você vai sair, nós vamos te ensinar. É presencial? Presencial. Nós vamos te ensinar a sair de uma mente passiva para uma mente ativa. Que fantástico. Eu ainda tenho um pouco de resistência de fazer online. Sei que vai haver necessidade. E em Até março, para impactar depois mais e mais pessoas, né? dia 25 de novembro, nós vamos estar no Sudoeste fazendo essa imersão presencial. Qual a oração que eu faço? Qual é o formato da oração que eu faço? E que Deus vai me atender? Tem um formato. Tem uma maneira de você se posicionar e o céu se abrir para você no mesmo instante. E isso não depende da sua religião, depende da fé. Eu sempre digo que a caminhada, o percurso da caminhada, não nos interessa. O que interessa é quem está te guiando. Se quem está te guiando, você analisou, você viu. Então, quiete o seu coração. Ele é poderoso para fazer muito mais. Então, quem vai te guiar, você vai parar de deixar de se guiar sozinha e vai convidar alguém que tem o poder. 25 de novembro. 25 de novembro nós vamos estar. E Lá nas suas redes tem as informações. eu ainda não coloquei, vou colocar. Perfeito. Mas pode me chamar no direct. E em março, para finalizarmos, nós vamos ter um treinamento de 22 horas. Uau! O que vai ser feito nesse treinamento? Eu vou pegar a sua vida desde a época do seu bisavô até os dias de hoje. Então nós vamos falar tudo o que está acontecendo. No último dia, nós vamos falar sobre alianças que você fez e que você não sabe que você fez. Ah, mas quem fez foi os meus pais. Mas ela não deixa de existir. Uhum. Elas existem. Elas são alianças involuntárias e ela faz efeito. Ela, no mundo espiritual e no mundo físico, ela tem voz.
Por isso você está na situação, que a pessoa está na situação. E depois, essa pessoa... Vão ser 3 dias? Vão ser 3 dias. E depois, essa pessoa, ela tem um atendimento de 2 horas. Individual. Individual. Uau. Então, assim, eu gostaria que você estivesse aqui, né, nos ouvindo, se prepare. É algo para mudar a sua vida. É algo para te dar uma nova roupagem. A sua vida não vai ser a mesma. Isso eu posso te garantir. Tá bom? Cleide Santana, senhoras e senhores, maravilhosa. Gratidão mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Conteúdo riquíssimo de valor que deve ser transmitido assim para o maior número de pessoas possível, porque você é maravilhosa. Obrigada. Eu te agradeço. E quem é bom aqui é Deus, né? É isso. Não é verdade? Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha com o maior número de pessoas, porque essa mensagem ela precisa chegar ao máximo de pessoas possível. Deixarei aqui na descrição as redes sociais da Cleide para que vocês conectem-se com ela, manda um direct para saber da imersão, para saber agora da imersão do dia 25, a imersão, treinamento de março. Ela responde os directs, né, Cleide? Respondo. Então, só mandar uma mensagem lá para ela. Muito obrigada pela sua audiência. Eu te vejo no próximo episódio. Um beijo e tchau!